Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Mão na Luva. Aqui no Mão na Luva a gente discute conteúdos mais associados à rotina clínica, características clínicas, abordagens terapêuticas, né? E assuntos mais associados à rotina clínica de DTM e dor orofacial. Meu nome é Tatiana Foscaldo e o tema de hoje é neuralgia do trigêmeo. Bom, então, gente, hoje a gente vai abordar um pouquinho a neuralgia do trigêmeo, certo? E o que é a neuralgia do trigêmeo? Primeiro a gente tem que entender que é uma dor neuropática. As dores neuropáticas são dores causadas por lesão ou disfunção do sistema somatosensorial, tá? As dores neuropáticas, passarinho, resolveu cantar. As dores neuropáticas, elas podem ter uma origem metabólica, por exemplo, existe um grupo de neuropáticas importantes de indivíduos que sofrem de diabetes, né? E podem desenvolver uma neuropática por conta dessa diabetes. Elas podem ser neurodegenerativas, né? Podem ser causadas por traumas, podem ser causadas por tumores, podem ser causadas por infecções. Existe um grupo de neuropática na nossa área do orofacial, por exemplo, que é associada ao herpes zoster. Então, a gente tem a neuralgia herpética e a neuralgia pós-herpética, né? Então, elas podem ser, essa lesão ou disfunção do sistema somatosensorial pode ser causada por uma série de situações, certo? Características importantes dessa dor neuropática. Primeiro, ela não é uma dor nociceptiva, tá? Ela não é uma dor, sabe essa mania que a gente tem, essa coisa que a gente tem de dizer que a dor é um reflexo de proteção, que tende a gente a fugir de um estímulo danoso, né? Isso é bem verdade para a dor nociceptiva, né? Muito importante nesse sentido. A gente já sabe que as dores nociplásticas e neuropáticas já não são tão assim. Então, ela é uma lesão mesmo desse sistema somatosensorial. Uma coisa muito importante quando a gente fala de dor neuropática, gente, é a ausência óbvia de nocicepção. Tá? O que eu quero dizer com isso? Nós, dentistas, a gente está muito acostumado, por exemplo, à dor de dente. A dor de dente, comumente, está associada a uma fonte óbvia de nocicepção. Uma lesão cariosa, uma pulpite irreversível, um problema periodontal. Então, a gente vê aquela lesão, a gente vê aquela alteração tecidual, a gente vê aquela fonte óbvia de nocicepção. E aí a gente trata, certo? Então a gente tem que estar muito cuidado com a dor neuropática, porque uma característica importante dela é essa ausência de fonte óbvia de nocicepção, certo? Bom, ela tem uma grande variabilidade de apresentações clínicas, porque existem vários tipos de dor neuropática. E, de uma forma geral, todas elas são subdiagnosticadas, tá? Então, isso é uma característica importante da dor neuropática em geral. É difícil esse indivíduo encontrar o diagnóstico. Talvez, né, por conta dessa característica de não haver uma fonte óbvia de nocicepção, de ter uma grande variabilidade na apresentação clínica. E as dores neuropáticas têm uma tendência de aumento em termos de prevalência com o envelhecimento populacional, o aumento da sobrevida ao câncer, né? Então, a área de saúde tem que estar atenta à dor neuropática, a esse assunto. É um assunto muito, muito importante da gente estar atento na área de saúde. Bom, mas a dor neuropática que nós vamos falar hoje é a neuralgia do trigêmeo. Tá? É essa dor neuropática específica. Eu falei para vocês que tem vários tipos. Por exemplo, existem as dores neuropáticas episódicas, paroxísticas e as contínuas, né? A neuralgia do trigêmeo é uma dor neuropática episódica, paroxística. Ela não está no grupo das contínuas. Então a gente vai abordar essas diferenças ao longo dos nossos conteúdos aqui, certo? Então vamos falar de neuralgia do trigêmeo. Eu acho que, de uma forma geral, todo mundo já ouviu esse termo, neuralgia do trigêmeo. E eu recebo muito indivíduo encaminhado, né, dos meus colegas, olha, eu acho que esse paciente tem uma neuralgia do trigêmeo. E o paciente tem uma dor orofacial crônica, que não é neuropática, né? Então, pelo menos na minha experiência, é comum eu receber esse tipo de referência. Eu não sei o que acho que é neuralgia, né? Mas a neuralgia ela tem critérios bem específicos, que a gente vai levar em conta aqui nesse vídeo.
Então, falando de características da neuralgia do trigêmeo, a gente já disse que é uma dor neuropática, que é uma dor neuropática do grupo das episódicas e paroxísticas. Falamos um pouquinho sobre as características gerais dessas dores neuropáticas. E vamos falar então sobre a primeira característica, que seria com relação à epidemiologia, certo? Então, que tipo de paciente vai apresentar a neuralgia do trigêmeo? Então, são pacientes, pode aparecer mais comumente a partir da 4ª década de vida, mas é bem mais comum a partir da 6ª, tá? Então, são pacientes idosos. A neuralgia do trigêmeo predominantemente ocorre no sexo feminino, numa proporção de 3:1, então é mais comum no sexo feminino, mas veja bem, nessa aula de hoje eu mostro um vídeo para vocês de um indivíduo do sexo masculino, certo? Tá? Então ela predomina no sexo feminino, mas também acontece no sexo masculino. E quando a gente fala de prevalência, a literatura dá pra gente de 0,03 a 0,3% na população, tá? Então ela é rara, tá? Não é uma dor extremamente prevalente, ainda bem, certo? Então, mas a gente tem que estar de olho, porque esse paciente muito comumente procura o dentista primeiro, tá? Muito comumente procura o dentista. Então vamos lá, mulheres acima de 40 anos, mas predominantemente a partir da 6ª década de vida, mais mulheres do que homens, numa proporção de 3:1, certo? Em termos de prevalência, a literatura dá pra gente de 0,03 a 0,3%, certo? Então, é uma dor que não é nada prevalente, ainda bem, mas acontece, certo? Vamos passar agora para a nossa segunda característica, que é muito importante quando a gente fala de neuralgia do trigêmeo, que é como dói. Então, como a neuralgia do trigêmeo dói, como que essa dor dói. Tá? Então, quando a gente fala de identificar clinicamente a neuralgia do trigêmeo, talvez seja essa a característica mais importante para estarmos atentos, como que essa dor dói, ok? Então, vamos lá. Primeiro, em termos de qualidade, o que o paciente normalmente relata, né? Que a dor da neuralgia dói. Parece um choque, parece uma pontada, uma facada, um relâmpago, um raio, né? São palavras comumente utilizadas quando a gente fala de neuralgia do trigêmeo. Então a gente tem que estar muito alerta a essas palavrinhas, tá? Então o indivíduo que tem uma dor tipo um raio, tipo um choque elétrico, né? A gente tem que estar atento, que são relatos comuns dentro das dores neuropáticas paroxísticas e episódicas, tá? E essa dor da neuralgia do trigêmeo, esse choque, né? Vamos usar o choque como exemplo. Quanto tempo essa dor dura é outra característica importantíssima. Então, os episódios de dor da neuralgia do trigêmeo não são episódios longos, gente. Então, eles são episódios que duram de segundos a 2 minutos, certo? Então, é uma dor tipo choque, facada, relâmpago, né? Palavras esquisitas como essa, que a gente não está acostumado a escutar. E curtos, episódios curtos, tá? Então, dura de segundos a 2 minutos. Então, se o indivíduo fala assim, eu vim aqui porque eu tenho neuralgia do trigêmeo. Quanto tempo a sua dor dói? Dói 4 horas direto. Não é neuralgia do trigêmeo, tá? Porque a neuralgia do trigêmeo se manifesta por episódios curtos de uma dor tipo choque, certo? Outra coisa importante com relação à neuralgia do trigêmeo é que ela comumente está acompanhada de zonas de gatilho para essa dor. Então, que zonas de gatilho essas? São regiões no dermátomo afetado, do ramo afetado, certo? Então, a gente está falando de trigêmeo, V1, V2, V3. Então, se o V2 é acometido, alguma região do dermátomo desse V2 pode, ao toque, disparar o episódio, tá? Então, esse episódio de dor, ele é disparado por estímulos inócuos. O que a gente quer dizer com estímulos inócuos? Estímulos que não deveriam gerar dor. Por exemplo, pincel de maquiagem. Pincel de maquiagem não deve gerar dor, certo? Mas num paciente com uma zona de gatilho trigeminal, da neuralgia do trigêmeo, o toque
da pele com o dedo ou com o pincel podem disparar o evento de choque. Então, falar, tá? Quando a zona de gatilho é intraoral, falar, comer, podem disparar esse episódio. Então, é muito debilitante, né? Então, falar, lavar o rosto, barbear, atividades comuns do dia a dia. No indivíduo com neuralgia do trigêmeo, isso pode disparar o ataque de dor, tá? Ok? Com relação à intensidade da dor, também é uma dor bem intensa, tá, gente? Então de 0 a 10 dói quanto? 10. De 0 a 10 dói quanto? Ai, doutora, posso responder 20? Posso responder 1000? Então são ataques bem intensos de dor, tá? Então vamos revisar essas características, como dói. Então é uma dor com um relato que a gente não está muito acostumado a ouvir, choque, relâmpago, facada, né? É uma dor curta, os episódios são curtos, então ela vem muito rapidamente e vai embora, certo? E entre um episódio e outro, outra característica importante é um período de remissão, um período de silêncio, tá? Então isso é importante também. Então um choque de duração curta, de uma intensidade de 0 a 10, 10 ou mais, né? Os episódios podem ser disparados por estímulos inócuos. E que estímulos são esses? Falar, barbear. Deixa eu mostrar aqui para vocês um artigo sobre neuralgia do trigêmeo que fala sobre essas zonas de gatilho, tá? Esse artigo avaliou 120 indivíduos com neuralgia do trigêmeo. E olha o que ele encontrou. 71% desses indivíduos tinham o disparo da dor com a fala. 52% lavando o rosto. 49% mastigando, 43% escovando o dente e secando o rosto, 2% penteando o cabelo, lavando o cabelo. Olha só que interessante, 88% com um toque gentil na face. Então o indivíduo tem uma região que ele sabe que ao tocar esse ataque, ele pode disparar o episódio de choque de curta duração, tá? Então, muito interessante esse artigo sobre as zonas de gatilho. Então, a gente falou sobre a epidemiologia, seguimos para as características de dor, como a dor da neuralgia do trigêmeo dói, né? Então, choque de curta duração, estimulada por eventos inócuos que não deveriam gerar dor, mas que nesse paciente geram, e isso é extremamente sofrido e uma dor de uma intensidade muito grande, certo, gente? Vamos passar agora para a terceira característica, que seria que regiões são mais acometidas, que ramos do trigêmeo são mais acometidos pela neuralgia, tá? E aí o ramo mais acometido é o mandibular, seguido por uma junção do mandibular com o maxilar, tá? Então é importante a gente estar atento que esses são os ramos mais acometidos. Não acomete V1? Acomete, mas os mais acometidos de longe, o mandibular, seguido de uma junção do mandibular com o maxilar. E normalmente a neuralgia do trigêmeo é unilateral. Então isso é muito importante a gente saber também, tá? Desculpa. Um indivíduo que manifeste tudo isso que a gente falou, uma dor do tipo choque, rápida, disparada por estímulos inócuos, de intensidade altíssima, né? No ramo mandibular ou mandibular mais maxilar, o indivíduo que apresente essas características clínicas bilateralmente, a gente tem que estar muito atento para causas centrais importantes, tá? Como, por exemplo, a esclerose múltipla. A neuralgia do trigêmeo em indivíduos com esclerose múltipla tem uma prevalência de 4%. Então, na população de esclerose múltipla, essa prevalência é bem mais alta, né? Eu falei para vocês que a prevalência era de 0,03 a 0,3. Nos indivíduos com esclerose múltipla, essa prevalência vai para 4%, aumenta bastante. E aí ele pode apresentar essas características bilaterais. Então, ela é unilateral, tá, gente? Unilateral. E olha que interessante essa informação. Então, acomete mais mandibular, seguido de mandibular mais maxilar, certo? E 25%
desses pacientes manifestam dor aonde? No dente, tá? Então, 25% dos indivíduos com neuralgia do trigêmeo vão aparecer na cadeira do dentista, com a queixa de dor no dente. Então, eu fiz um conteúdo sobre odontalgias não odontogênicas, né? E um dos tipos de odontalgia não odontogênica era a dor de dente associada à neuralgia do trigêmeo, tá aí, tá? 25% desses pacientes vão se queixar de dor no dente e a gente segue nesse gancho para nossa quarta característica. Antes disso, eu queria mostrar para vocês ainda, é a segunda vez que eu cito esse artigo hoje, mas eu gosto da imagem desse artigo, mostrando o dermátomo atingido pela neuralgia do trigêmeo, né? V1, V2 e V3, as regiões mais atingidas, e olha que interessante, as regiões intraorais mais atingidas também. Eu acho muito interessante o mapa, esse mapa que esse artigo apresenta pra gente. Então, desses 25% desses pacientes vão manifestar dor no dente, como vocês veem aí no mapa, certo? E isso dá um link pra gente para nossa quarta característica, tá? Que é a neuralgia do trigêmeo é frequentemente subdiagnosticada, ou seja, com muita frequência os pacientes não encontram o diagnóstico, tá? E com muita frequência, por conta de não encontrar o diagnóstico, esses pacientes são submetidos a tratamentos desnecessários. E aí, quando isso se manifesta em dente, vocês podem imaginar o que acontece. Tratamentos endodônticos, extrações, principalmente extrações, né? Então, é um paciente frequentemente mutilado pela falta de diagnóstico. Porque, vejam bem, o paciente com neuralgia do trigêmeo, com manifestação em dente, ele chega ao dentista dizendo: eu quero que arranque esse dente. Eu quero que tire esse dente, porque eu não estou suportando essa dor. Então, é muito fácil induzir para que haja esse tratamento desnecessário. E aí, eu quero dividir com vocês o relato de um paciente com neuralgia trigêmeo, né? Notem que, apesar de ser mais prevalente em mulheres, eu trago para vocês o relato de um homem. E notem que a história dele, o que ele conta para vocês, é um pouquinho difícil de entender a dicção, então tenha um pouquinho de paciência ao ver o vídeo e preste atenção em como ele relata essa dor e o que acontece com relação a esse subdiagnóstico, certo? Como que a sua dor dói, Samuel? Dói quando eu vou comer, que pra mim, se é pra me comer é ruim, escovar os dentes. Quando eu escovo aqui, que eu venho pra cá, passo tudo dormente, que eu não posso nem abrir a boca. Deu agora? Que nem agora. Agora, como eu tô querendo falar, aí dá aquele... Não sei se é choque ou algum nervo que se encontra lá que não quer deixar eu falar. Entendi. E dura quanto tempo, mais ou menos? A faixa assim, depende, né? Afinal de contas, às vezes, quando eu vou beber um copo d'água, quando eu acabo de beber, eu tenho que me segurar. Não é agora que eu já estou querendo conversar muito. Já fica aqui, parece que fica triscando aqui. E o senhor falou que dura quantos segundos normalmente? A faixa aí de uns 30 segundos. Bom, então vocês acabaram de ver o relato de um indivíduo com neuralgia do trigêmeo, um indivíduo que procurou a gente no ambulatório de DTM do orofacial do Instituto Kikuchi, aqui em Castanhal, Pará, na nossa clínica de especialização. E ele tem um relato de uma dor, ele usa um termo triscado, né? Eu nunca tinha ouvido esse termo, mas eu já ouvi esse termo em 2 pacientes com neuralgia do trigêmeo aqui no Pará. Então, engraçado a regionalidade também dos termos, né? Triscado. Eu até perguntei para o meu amigo daqui, neurologista, o Dr. Henrique Miranda, com relação a isso. E uma das coisas que ele me perguntou quando eu conheci foi como você está lidando com o relato, né? E eu falei, realmente, eu contei a história, né, da neuralgia do trigêmeo do triscado. Aqui eles usam muito essa palavra. Então, ele diz no relato dele que fica triscando.
e que parece que tem uma hora que um nervo bate no outro. E eu acho interessantíssimo esse relato. Parece que tem um nervo batendo... Peraí, só um segundo, gente. Voltando. Então, parece, esse relato dele de parece que tem um nervo que bate no outro, eu acho interessantíssimo. A forma como ele usa o linguajar dele para me descrever uma dor do tipo neuropática paroxística, né? Deve parecer um nervo ligando no outro mesmo, um choque elétrico, certo? Ele não usa o termo choque, né? Mas eu acho interessantíssimo o relato dele. E notem que ele conta que ele extraiu o dente, porque ele falou, não, eu achei que era o dente, mas aí eu fui lá extrair e a dor continua, né? E continuando o relato dele, em algum momento ele fala, ó, às vezes parece que, ó, vai vir, né? E aí ele dá aquela reação facial que é comum no paciente com neuralgia do trigêmeo. Tanto que o termo em francês, um termo antigo em francês para essa dor, é tic douloureux. Julian, meu marido, é francês, ele vai me matar. Eu podia ter perguntado para ele como é que fala, né? Eu não sei se é assim que fala. Deve ser douloureux, porque tem aquele X no final, mas eu não aprendi francês ainda. Mas esse termo em francês, ele se refere à expressão facial, o tique facial que o paciente com neuralgia do trigêmeo tem, e ele mostra isso nesse vídeo, tá? Então ele relata uma dor do tipo triscado, parece que um dente toca no outro, uma dor que se manifestou em dente, inclusive ele tirou o dente, não resolveu, a dor continuou, e uma dor rápida. Ele fala, não, dura segundos, né? Então várias das características que a gente falou. E a zona de gatilho, que para ele é falar. Ele, ó, se eu ficar quieto, não incomoda tanto. Mas agora que eu comecei a falar, ó, e aí ele tem um evento, certo? Então, muito interessante esse relato, né? Sou muito grata ao paciente que me permitiu gravar e usar isso em aula, certo? Vamos agora passar para a nossa quinta característica, que é a neuralgia do trigêmeo responde muito bem à terapia medicamentosa com estabilizadores de membrana, tá? Então, a neuralgia do trigêmeo responde bem à farmacoterapia. E que farmacoterapia é essa? Estabilizadores de membrana. Que tipos, né? O padrão ouro, de longe, se você for buscar na literatura, é a carbamazepina e a oxacarbamazepina, que são medicações bloqueadoras de canais de sódio, tá? Então, é uma medicação que funciona muito bem para esse indivíduo. Muito efeito colateral, do tipo tonteira, né? O paciente que toma essa medicação tem muita tonteira, mas muito eficaz em reduzir os eventos de choque, tá? Muito eficaz. E comumente a gente associa essa medicação com gabapentinoides, por exemplo, tá? Como a gabapentina e a pregabalina, que aí já são bloqueadores de canais de cálcio, já atuam num outro momento dessa transmissão, mas que também tem efeitos muito bons e com menos efeitos adversos que a carbamazepina. Mas o padrão ouro é a carba, tá, gente? O padrão ouro é a carba, mas eu, por exemplo, a minha experiência clínica, eu gosto de entrar com menos carba e entrar com a GABA para ter o mínimo possível da carba, por conta dos efeitos adversos, né? O conceito de polifarmácia, que se associa a drogas para ter menos efeito adverso e mais eficácia, tá? Então, são medicações e, comumente, os indivíduos ficam muito bem com essas medicações. Você vai titulando, né, começando do mínimo e vai subindo essa dose até ter um efeito terapêutico. Eu gostaria de dividir com vocês também que muito recentemente começou a pintar na literatura a toxina botulínica, no uso da toxina botulínica em pacientes com neuralgia do trigêmeo. E aí vem novamente a minha experiência pessoal. Indivíduos com neuralgia do trigêmeo que não respondem tão bem à medicação, eu tenho tentado a toxina botulínica e tem funcionado muito bem. Eu tenho indivíduos que eu uso bem menos medicação, tá? Então, a literatura vem crescendo muito com relação ao uso da toxina nos pacientes neuropáticos, tá? A gente pode abordar isso no outro conteúdo, o que faz, o que traz esse mecanismo analgésico dela para as dores neuropáticas. E eu gosto de ter essa carta na manga, gosto muito de ter essa carta na manga, mas não é a minha primeira escolha. O padrão ouro são os estabilizadores de membrana, principalmente os bloqueadores
dos canais de sódio, certo? Então, ela responde bem à terapia medicamentosa e isso é ótimo, certo? Isso é muito bom. Então, eu volto aqui com o paciente que a gente acabou de ver na consulta de retorno, contando como ele respondeu à terapia medicamentosa. No caso dele, foi prescrito um comprimido de carba com 2 de gabapentina e ele volta um mês depois relatando a resposta dele a essa terapia medicamentosa que cai muito bem com o que a gente acabou de falar da característica 5, que é responder bem a essa terapia farmacológica. E seu Nelson, de 0 a 10, a sua dor tá quanto? É 10, né? Porque graças a Deus estou bem. Mas você tá com 10 muita dor? Ou você tá com 0, 0 dor? Não, 0 dor, não é 10 de dor. 10 que eu digo é que estou bem, né? 10 de nota 10. Nota 10, graças a Deus. E né? o senhor tá conseguindo se alimentar? Tô, tudo. Né? Durmo bem, deixou aquela E o choque? preocupação. E o choquezinho? Não dá mais o choque. E não tem mais aquela preocupação de estar preocupada em casa, doente, que a gente só pensa besteira, né? Mas hoje, graças a Deus, que eu estou bem. Bom, como vocês acabaram de ver, o relato do paciente, ele relata ter zerado os efeitos, os episódios de choque. Ele relata que está dormindo bem, que está comendo bem, que está falando bem, que não está mais preocupado, né? De 0 a 10 ele dá uma nota, apesar de ter sido um pouquinho confuso nessa hora, mas ele relata bastante ganho somente com a medicação, tá? E aí eu não fiz mais nada, ele respondeu super bem a medicação, uma medicação numa dose baixa, eu não vou entrar com toxina, né, nesse paciente. Mas se esse paciente, por acaso, não respondesse e a gente precisasse aumentar muito a dose, é algo que eu tenho tido boa experiência. Mas a gente sempre começa com o padrão ouro, na dose mínima, e foi o que aconteceu com ele. Ele respondeu super bem, e tá super bem, tá nessa dose até hoje, sendo controlado. Encaminhei para procurar um neurologista, eu gosto de ter essa parceria com o neuro, para a gente estar sempre avaliando a questão sistêmica, até do uso desse tipo de medicamento, tem que acompanhar. Então eu gosto de ter essa parceria, acho que funciona muito bem. Mas ele conseguiu seu diagnóstico dentro da odontologia, no ambulatório de DTM, dor orofacial, tá? Um paciente que já havia sofrido tratamentos desnecessários de exodontia para neuralgia do trigêmeo, ok? Bom, e aí, ainda falando um pouquinho de tratamento, eu queria dividir com vocês que existem outros tratamentos além do farmacológico e da toxina, tá? A neuralgia do trigêmeo ela pode ser de vários tipos, tá? E a gente tem um tipo que a gente chama de clássico, que é quando há uma neurocompressão, uma relação muito íntima entre uma artéria cerebelar, que se chama artéria cerebelar superior, e o ramo do trigêmeo, e o pulsar dessa artéria no ramo pode justificar, pode alterar essa bainha de mielina, pode alterar essa região, gerando os episódios de neuralgia. Essa seria a neuralgia do trigêmeo clássica, tá? Então, quando há essa compressão neurovascular, existe uma cirurgia de descompressão neurovascular, né, onde se separam essas estruturas. Então, isso é uma possibilidade terapêutica também para os indivíduos com neuralgia do trigêmeo clássica, que é a neuralgia do trigêmeo em que se encontra essa relação, certo? Na idiopática, por exemplo, você pede um exame e você não encontra esse tipo de relação. Então, não cabe essa cirurgia, tá? Então, tem que ficar bem claro que existem alguns tipos de neuralgia do trigêmeo nesse sentido. Mas, para alguns pacientes, a cirurgia é uma opção terapêutica. Então, gente, já finalizando, vamos relembrar. Falamos aqui sobre 5 características da neuralgia do trigêmeo. Neuralgia do trigêmeo, uma dor neuropática do tipo paroxística, episódica, certo? Característica número 1, a epidemiologia, como ela se manifesta nessa população. A gente viu que acomete mais mulheres acima de 40 anos,
mas que predominantemente a partir da 6ª década de vida. A relação proporção mulheres-homens é de 3:1 e uma prevalência de 0,03 a 0,3%. Prevalência essa que aumenta quando a gente vai para a população de indivíduos com esclerose múltipla. Vimos na característica número 2, talvez a mais importante, as características da dor em si. Porque o diagnóstico muitas vezes é clínico, muitas vezes é um diagnóstico provável, que a gente chama, né? Onde a gente tem todas essas características clínicas confirmadas. Então, a gente tem uma dor tipo choque, é um termo muito importante, mas podem ser utilizados outros, né? O paciente que a gente viu aqui na aula usa triscado, um nervo que encontra com o outro, né? Curta duração, de 0 a 2 minutos, de segundos a 2 minutos. Entre os choques existe um período de remissão. Comumente existe uma zona de gatilho que, ao ser estimulada por estímulos inócuos, pode disparar a dor. Que estímulos inócuos são esses? Se barbear, lavar o rosto, falar, comer, tocar, toque gentil, certo? Então, são todas características muito importantes e de intensidade muito alta, de 0 a 10, 10, mais de 10, tá bom? Terceira característica, os ramos mais acometidos. Vimos que o mandibular, seguido do mandibular mais maxilar, sempre unilateral, certo? Sempre unilateral. Se bilateral, um red flag aí, né? Pode ser alguma coisa mais grave, como a esclerose múltipla, por exemplo, certo? O paciente com neurologia do trigêmeo, quarta característica, frequentemente é subdiagnosticado, tá? Frequentemente ele não consegue esse diagnóstico, e isso, pelo fato dela ter uma manifestação importante em dente, 25% dos indivíduos manifestam a dor no dente, isso leva com que a nossa área, a odontologia, acabe escolhendo fazer tratamentos invasivos que não resolvem, tá? Então a gente viu o relato de um indivíduo que extraiu dente. Eu já em outros conteúdos mostrei um caso de um indivíduo que extraiu todos os dentes da arcada superior, né, por conta de não ter o diagnóstico apropriado, certo? E ela responde bem à terapia medicamentosa, né? Nossa quinta característica, importante pra caramba, responde bem à terapia farmacológica, com bloqueadores de canais de sódio principalmente, a oxacarbamazepina e a carbamazepina, que são padrão ouro, mas também pode ser associado com os gabapentinoides, bloqueadores de canal de cálcio, certo? Então responde muito bem à terapia medicamentosa. Bom, é isso, eu vou finalizar esse Mão na Luva por aqui. Espero que tenha ajudado você, que fique mais fácil para você ter na mente aí as características dessa dor neuropática tão importante, né, que se manifesta na nossa área de atuação, né, no trigêmeo. Então, espero que tenha te ajudado, que você tenha gostado. Deixe seu like, suas sugestões. E muito obrigada. Até a próxima.